Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo irei resolver duas questõezinhas sobre fatorações. Vamos aqui para a primeira questão. Fatore as expressões. No item A eu tenho a ao quadrado menos 25. Aqui é uma expressão algébrica conhecida como diferença de dois quadrados. Para fatorar a diferença de dois quadrados, a gente calcula as raízes dos dois termos e depois faz a soma dessas raízes e multiplica pela diferença dessas raízes. Então vamos fazer aqui na prática. Vamos pegar a ao quadrado e calcular a raiz quadrada dele. Qualquer valor elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, esse valor sai. Então o A vai sair. Agora vamos calcular a raiz quadrada do 25. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 dá 25. Como a gente já tem as raízes, vamos fazer a soma. Então A somado com 5 fica A mais 5. E essa soma irá multiplicar a diferença entre essas raízes, ou seja, A menos 5. Pronto, está fatorado. Agora vamos para o item B. No item B temos 4x ao quadrado menos 36, outra diferença de dois quadrados. Então vamos calcular as raízes. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Agora vamos calcular a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 dá 36. Agora que temos as raízes, vamos fazer a soma e a subtração e multiplicar. Então fica 2x mais 6, que multiplica 2x menos 6. Agora vamos para o item C. Temos aqui 9x ao quadrado menos 49a ao quadrado, outra diferença de dois quadrados. Vamos extrair as raízes. Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vamos calcular agora a raiz quadrada de 49a ao quadrado. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 dá 49. E a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Vamos fazer a soma das raízes e a subtração das raízes e multiplicar as duas. Então vai ficar 3x mais 7a, que multiplica 3x menos 7a. Vamos agora aqui para o item D. Então temos 16x à quarta menos 1. Então outra diferença de dois quadrados. Então vamos extrair as raízes. A raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 dá 16. Agora a raiz quadrada de x à quarta, como aqui não é o expoente 2, a gente não vai tirar o x simplesmente. Vamos tirar o x, porém esse x vai ter um expoente. O expoente dele vai ser a divisão do expoente que ele tem pelo valor do índice que está aqui fora, que é 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. Ok, portanto a raiz quadrada de 16x à quarta é 4x ao quadrado. Agora vamos extrair a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 vezes 1 dá 1. Vamos pegar agora as raízes, fazer a soma e a subtração e depois multiplicar. 4x ao quadrado mais 1 vezes 4x ao quadrado menos 1. Está concluída a primeira questão. Agora vamos para a segunda.
Na segunda diz o seguinte: fatore as expressões. No item A, eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4. Para fatorar esse trinômio, vamos verificar primeiramente se ele é um trinômio quadrado perfeito. Para isso, temos que tirar a raiz quadrada das extremidades desses dois termos, depois pegar essas duas raízes e multiplicar por 2. Se o resultado der o termo do meio, esse trinômio será um trinômio quadrado perfeito. Então vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada do 4 é 2. Agora que temos as duas raízes, vamos multiplicar essas duas raízes por 2. Então vai ficar assim. 2 vezes x, que foi a primeira raiz, vezes 2, que foi a segunda raiz. Então, nessa multiplicação, a gente multiplica número com número e letra com letra. Então, 2 vezes 2 dá 4. Como só tem um x, então fica 4x. Aí você observa e compara aqui com esse termo do meio e observa que é o mesmo valor. Portanto, esse trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Está confirmado. Agora, como é que a gente fatora, já que a gente confirmou? A gente vai pegar as raízes e vamos criar uma potência com essas raízes, fazendo uma soma ou uma subtração entre essas raízes. E vai ser uma soma ou uma subtração, aí vai depender do sinal do termo do meio. O termo do meio é positivo, então o sinal que vai ficar entre as duas raízes é o sinal de mais. Então podemos escrever assim, ó: x mais 2, ok? Ó, primeira raiz, a segunda raiz, dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Portanto, está fatorado o item A. Vamos agora para o item B, fazer o mesmo procedimento. Calcular as raízes das extremidades, primeiramente. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Vamos multiplicar agora tudo por 2. Então, 2 vezes a primeira raiz, que é x, vezes a segunda raiz, que é 4. Vamos ver o resultado. 2 vezes 4, 8, então fica 8x. Aí a gente confirma que é o mesmo valor do termo do meio aqui, ó. Então aqui é um trinômio quadrado perfeito. Podemos fazer agora a sua fatoração. Então abre o parênteses, pegamos a primeira raiz, que é x. O sinal que vai ficar depois do x, a gente olha aqui para o termo do meio e vê o sinal dele, ó, é menos. Então a gente coloca o menos e repete agora a segunda raiz. Fecha o parênteses, eleva ao quadrado, está concluída a fatoração. Vamos agora aqui para o item C. Vamos calcular a raiz quadrada de m ao quadrado depois do 36. A raiz quadrada de m ao quadrado é m. Agora a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6 dá 36. Vamos agora fazer o processo de multiplicação por 2. 2 vezes m vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, então vai ficar 12m. E confere exatamente com o termo do meio aqui, ó. Então vamos montar a nossa fatoração agora. Abre parênteses, primeira raiz, m. Qual é o sinal do termo do meio? Menos. E agora vamos botar a segunda raiz, que é 6. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Está concluído. Vamos para o item D. Vamos calcular a raiz quadrada de a ao quadrado e de 36b ao quadrado. Então, iniciando aqui pelo a ao quadrado. A sua raiz vai ser o a. Agora a raiz quadrada de 36b ao quadrado vai ser igual. A raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 dá 36. E de b ao quadrado é b. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes
A, que é a primeira raiz, vezes 6b, que é a segunda raiz. 2 vezes 6 vai dar 12. E só tem um A e só tem um B, então vamos repetir AB. Portanto, o resultado deu 12AB, que confere exatamente com o termo do meio desse trinômio. Portanto, é um trinômio quadrado perfeito, podemos fazer a nossa fatoração. Abre o parênteses, pega a primeira raiz, que é o A. O sinal do termo do meio é positivo, então bota aqui o mais. Pegamos aqui a segunda raiz, que é 6b. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Está concluído a segunda questão e a atividade. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.